conheço as tuas obras. Não adianta, irmãos, não adianta. Não adianta eu chegar daqui e dizer, eu tenho um chamado, e nem agarrar no pescoço de ninguém e dizer, me envia. A primeira coisa que eu tenho que me lembrar, irmãos, e eu digo isso muito carinhosamente nessa manhã, a primeira coisa que eu tenho que me lembrar é que Ele conhece as minhas obras. A primeira coisa que eu tenho que me lembrar é que ninguém anda no meu pé, ninguém bota detetive atrás de mim, mas Ele anda comigo 24 horas por dia. E Ele sabe perfeitamente, porque eu estou onde estou, e porque minha vida está como está, e porque eu não saio do canto. No segmento dessa carta, a gente tem o seguinte, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. E aqui, ao contrário do que muita gente pensa, que é grau de espiritualidade, não é grau de espiritualidade que Jesus está falando aqui, não. Porque se fosse grau de espiritualidade, quem quer um crente frio espiritualmente? Jesus? Jesus quer um crente frio espiritualmente? Quem acha que quer, levanta a mão. Ninguém, né? Não é grau de espiritualidade. Quem lembra aqui que Jesus fala por parábolas? Depois de conhecer as tuas obras, um monte de gente esqueceu, né? Relaxa, respira fundo, vamos lá. Respirou fundo? Quem é que lembra que Jesus fala por parábola? Ah, todo mundo lembrou, viu? É porque eu conheço as tuas obras, assusta mesmo, viu? Mas deu para lembrar, né? Jesus fala por parábolas, queridos, não é assim? Jesus sempre pega uma realidade do povo, algo presente, algo próximo, para ilustrar o que ele vai dizer, para que o povo possa entender melhor. E o que acontece? Jesus, quando olha ao seu redor, ele vê o quê? Ele vê que aquela cidade tem uma problemática. Apesar de ser tão rica, tão soberba, ela tem uma problemática ali. Qual é? Aquela cidade, ela não tinha um abastecimento de água própria. A água que vinha para aquela cidade, ela vinha de cidades vizinhas, 2 cidades em especial, vizinha. Como é que isso acontecia? Ao norte tinha a cidade de Hierápolis, que era conhecida pelas suas fontes de água quente. Por quê? Na época, a fonte de água quente de Hierápolis era usada como fonte de cura, terapia de cura. Por quê? Porque várias pessoas que tinham problema nos ossos, problema de respiração, problema reumático, eram encaminhadas aquelas fontes para se banharem nas águas quentes, para então fazerem tratamento ósseo, reumático e respiratório. Então aquela fonte de água quente de Hierápolis, ela ficou conhecida como lugar de cura e terapia do corpo. Ao sul tinha a cidade de Colossos, Colossenses, lembra? O apóstolo Paulo esteve lá. Essa então era mais famosa ainda. Por quê? Porque naquela época aqueles lugares eram muito desérticos, fazia muito calor. E Colossos, a sua fonte era de água fria. Então as pessoas iam muito para lá para se refrescarem. Então lá era conhecida como fonte de refrigério. Então o que Jesus estava falando? Jesus estava falando de funcionalidade. Funcionalidade. Água quente, função de cura.
para os doentes. Água fria, função de refrigério para os angustiados. Calor dá uma angústia, né? Uma fadiga. E a água morna, função nenhuma, causa náusea. O pessoal chama Raul. Função nenhuma. Jesus estava falando de funcionalidade. Quem dera vocês tivessem função. Mas vocês são uma igreja sem função. Uma igreja que não tem mais cura para o enfermo, nem são refrigério para o aflito. Por quê? Porque Jesus estava dizendo o seguinte: vocês já estão tomando forma da água que chega para vocês pelos canos de barro, a uma água adulterada. A água que vem quente de Herápolis, quando chega aqui já está morna. A água que vem fria de Colossos, quando chega aqui já está morna, sem função. Vocês estão do mesmo jeito, sem função. Percebam, o termo usado não envolvia toda a igreja, era individual. Não era todo mundo que estava assim, mas tinham pessoas que estavam assim. Olha só como é que ele vinha: olha, conheço as tuas obras, conheço a sua vida além das máscaras, eu sei o que vocês fazem dentro e fora do templo. Em outras palavras, eu conheço o seu caráter. Eu sei que você não se deixou moldar, eu sei que você não se deixou forjar em você o meu caráter. Eu sei que você não tem tido em você o mesmo sentimento que há em mim. Eu sei que você tem vivido por aí o que você quer viver, você tem falado por aí o que você quer falar, você tem feito por aí o que você quer fazer. Eu sei que você tem feito por aí o que você bem entende, você não tem dado um bom testemunho do meu nome. Eu sei, porque eu estou com você 24 horas por dia. E um cristão que não tem em si o meu caráter, ele não tem função. Ele não é cura para o enfermo, ele não é refrigério para o aflito. E sabe qual é a consequência disso? Eu estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. E quando eu fizer isso, ele vai ser exposto, porque todos saberão por que eu o vomitei da minha boca. Está vendo o efeito cascata? Está vendo o efeito cascata? Eu conheço as suas obras. Eu sei quem é você.